Hernani Bernardo Maciel, né? Eu sou filho de Aimorés, moro aqui na rua Pedro Nolasco, 529, bem próximo aqui do pessoal do Dr. Antônio, do Manuel, falecido Manuel da Padaria, bem próximo deles ali. Uhum. Entendi. Então, assim, você nasceu aqui em Moraes mesmo? Sim, sou nascido em Aimorés. Onde você nasceu? Você nasceu ali onde era em frente o ginásio ou no hospital? Na verdade, eu nasci na Rua Nova. Ah, no é? bairro da Rua Nova. Uhum. E a minha infância foi praticamente lá na igrejinha. Meu pai Olha. comprou uma casa lá e nós fomos morar lá. Uhum. Aí depois, em 1976, que meu pai fez uma troca da casa lá por uma casinha aqui naquele lugar, no Morro da Matriz ali, né? Na beirada ali, onde a gente mora até hoje. Minha mãe mora até onde hoje. a sua mãe mora, a Alane também, Isso. né? Nossa, que bacana. Mas lá na Rua Nova, tinha algum postinho que fazia partos ou você nasceu em casa lá? Não, lá na verdade, eu me lembro muito pouco, né? Porque eu nasci ali e fui ainda criança lá para a igrejinha. Né? E eu me lembro mesmo, a minha infância, tudo, foi na igrejinha. Na igrejinha. Né? Onde eu estudei lá no Américo Martins da Costa. Ah, você estudou ali. Né? Até o 5º ano, né? Que ainda era antigamente. E logo depois, quando eu comecei a estudar no ginásio, estudei 1 ano no ginásio morando na igrejinha. Depois meu pai fez a troca para facilitar para nós o trajeto. Nossa, ficava mais verdade. próximo do ginásio. Ficava bem pertinho. Entendi. E lá, quando você era criança lá na igrejinha, você costumava brincar com o pessoal na rua? Sim, era bem certeza. diferente, né, do que é hoje. É muito, naquela época a gente tinha mais liberdade, né? As ruas não tinham calçamento, né? Era rua de chão e assim, era infinitamente inferior ao que é hoje, né? Então era rua de chão, a gente brincava muito de bola na rua, soltava pipa, era pique-esconde durante a noite, né? A gente tinha, assim, muitas brincadeiras lá. E tinha o famoso banho de rio, que normalmente a gente era proibido, porque o rio tínhamos um rio adequado, né? Ah, então o pessoal gostava de ir pro rio tomar banho, pescar? Sim, a maioria ia para tomar banho, né? De teimosia mesmo com os pais. Mas por que era proibido? Era perigoso, né? O rio sempre foi... sempre foi perigoso, né? Porque naquela época o rio ele tinha muita água, né? Nós não tínhamos o cais como tem hoje, tinha só uma parte, mas ele vivia cheio, né? Então era muito perigoso. E eu sempre fui proibido de ir para a beira do rio, mas de vez em quando você dá uma escapulida, né? Principalmente porque minha mãe lavava roupa, não tínhamos água encanada, então tinha que ir lá no rio lavar, né? Ah, ela ia no rio, vocês iam junto? A gente ia junto, aproveitava. Nossa, é verdade. Que legal. E você acha que naquela época era assim, mais seguro, assim, tinha menos carro passando do que é hoje? Com certeza. Quem tinha carro era artigo de luxo, né? O famoso Jeep, a Rural, né? Eu tenho um tio que até faleceu, agora estava morando em São Paulo. Ele na época tinha um caminhão, para nós ele era o bambambam da família, né? Porque tinha um caminhão, né? E os primos achavam que éramos mais ricos do que todo mundo. Olha. Na verdade era nada mais do que um caminhão velho. E o pessoal andava mais de quê? De bicicleta? Mas era a pé mesmo, né? A pé mesmo. A pé. Entendi. Nós mesmo lá em casa, na infância, para ter uma bicicleta foi um absurdo para o meu pai trabalhar, porque era sozinho ele trabalhando, né? Trabalhou sempre, a vida dele foi pedreiro, né? Então ele tinha muita dificuldade para comprar as coisas para tratar dos filhos, né? É difícil, né? Mas ele comprou, quando a gente veio estudar no ginásio, aí sim ele comprou uma bicicleta para mim e uma para minha irmã mais velha. E aí, o nome do seu pai qual era? Oi? O nome do seu pai? João Bernardo Maciel. E o da sua mãe? Erli Maria Maciel. E aí ele era pedreiro, ele atendia aqui em Aimorés ou em Baixo Guandu também? Principalmente em Aimorés, depois ele foi para Baixo Guandu, levou a gente. Quando ele foi trabalhar na usina de Mascarenhas, né? Ah, sim. Aí nós fomos morar lá em Baixo Guandu, mais propriamente ali em frente à igreja de São Pedro ali. Né? Hoje até, passando lá esses dias, eu vi que a casa antiga que nós moramos lá foi derrubada pelos atuais donos. Ah, ela foi derrubada. Aí vocês moravam na Mauá, Minas ou em Baixo Guandu mesmo? Não, lá mesmo, em frente à igreja de São Pedro. Ah, lá embaixo. Ah, lá sim. Em frente mesmo, onde hoje é uma praça, né? Sim, ali no centro. Ali era só um campo aberto, né? A gente estudou também numa época no Ginásio Brasil lá em frente, né? Então atravessava aquela praça ali, ia para o ginásio e voltava. E você lembra, assim, igual dessa época da construção da usina, que tinha muita gente que veio trabalhar? Ou não, como é na que verdade eu não lembro, porque já estava, ainda era
vamos dizer assim, criança, né? Então a gente não tinha muito essa percepção das coisas, né? Só queria divertir, né, criança? Para nós mais era divertimento. Por exemplo, meu pai folgava no sábado, o divertimento era pegar nós e levar lá pro meio da construção para ficar andando no meio daquilo lá, ver como é que era. Né? Que engraçado. Então a gente não recordo como foi a construção daqui, que a gente trabalhando, já viu como é que foi, né? Um montão de gente que veio para cá. Sim. A gente tem uma outra concepção da coisa, né? E quando você estudou no Américo, né? Como é que você acha que mudou muito a escola? Como é que era antigamente? Vocês brincavam também na escola? Tinha quadra? Sim, sempre tem aquele grupo mais unido, né? Vamos dizer assim, né? Ainda tem, inclusive tem alguns amigos que eu recordo deles até hoje, que ainda moram aqui em Aimorés, né? Por exemplo, Joaquim Faria, que é irmão da Leila Lopes, né? Tem o Josias, que mora lá que é parente dos Januário ali, o Jormiro, filho de Dona Ana, que hoje mora lá em Belo Horizonte. Jormiro é irmão do Elias, fiscal da prefeitura. Né? São pessoas da minha infância que a gente conviveu muito. Tinha as brincadeiras naturais, tinha as brigas também na saída da escola, mas é coisa de criança mesmo. E você acha que naquela época, assim, a educação era mais rígida, assim, porque as crianças respeitavam mais, né, os professores? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Porque hoje né? Eu estudava muito com a professora Fiorella, que mora ali pro lado da igrejinha, né? Eu estudava muito com ela. Ela era sempre professora foi de muito primário? Carrancuda, sempre foi muito séria. Né? Estudei um tempo com a minha tia Maria, que hoje já é falecida, irmã do meu pai. A Fiorella precisou uma época de ficar ausente da escola e ela foi substituir. Né? Porque naquele tempo você tinha uma professora por classe, né? Então era mais complicado, entendi. né? Então quando ela precisou ser substituída, minha tia que foi dar aula pra gente. E era tão rigorosa ou até pior por a gente ser sobrinho. Nossa vida, imagina. Você era cobrado muito mais, né? Para dar mais, exemplo, sobrinho da professora. Na verdade, lá na igrejinha nós éramos daquele tempo que, em alguns casos, a professora batia com a régua na mão. Ah, sim. Para corrigir, né? É verdade. E algumas pessoas falavam que ali na Desvalhe era um campo. Você lembra? Lembro. Era um campo de futebol ali? Já ralei muito o joelho ali. Ah, é? Você jogava futebol ali também? Futebol ali. Ai, que legal. Futebol nas tardes de sábado e domingo, principalmente. Depois dava 2, 3 horas da tarde até escurecer. Nossa. Futebol ali comia. Juntava a meninada ali tudo. Todo mundo ali da região. Ia pessoas, meninos da Rua Nova, vinha lá da Barra do Manhuaçu também. Tinha uma certa rixa, né? Quem era da Barra com a igrejinha, quem era da igrejinha com a Rua Nova, mas era coisa de menino mesmo, adolescente também, né? Então tinha aquelas briguinhas de vez em quando, mas fazia parte. E tinha rixa também do pessoal de Aimorés com Baixo Guandu? Sim, eu me lembro que tinha. Muito mais do que hoje, né? Hoje não tem. Mas hoje aí, quando você foi para Guandu, você era criança, você não... Né? Criança não tinha ainda passado por esse período, né? Porque como eu fui para Guandu, morei lá um tempo. Depois que nós voltamos, que eu comecei a estudar mais lá no grupo, né? Da igrejinha, terminar lá em cima para depois vir para o ginásio. Então, assim, essa questão de Baixo Guandu e Aimorés, eu naturalmente não peguei isso, não. E ali na Barra do Manhuaçu já tinha o parque de exposições, quando você estudava lá? Já tinha. Mas não era tão Não era tão sofisticado como é hoje, tudo fechado, não era nada disso, né? Ali, né? Era tudo aberto, né? Como foi, não é do seu tempo, naturalmente, ali onde hoje é o polo esportivo. Várias vezes fizeram festa de exposição ali. Ah, a festa da cidade ali? Sim. Olha só. Sim. Gente, mas o parque de exposições é bem maior do que ali, né? Do que o bem polo maior, esportivo. mas fizeram, ele pegava o quarteirão todo, né? Só tinha casa lá na rua Getúlio Vargas. Ah, é? Olha, não sabia não. Sim. Naturalmente já tinha um ginásio. Tinha já o ginásio. O ginásio nessa época já era até murado, né? Sim. Só que tinha o ginásio ali, onde é hoje o polo esportivo, aquele negócio de telefone ali, aquilo ali não tinha nada. Era tudo aberto. Não tinha as torres, não. Nada. Gente. Em frente onde hoje funciona o Mercado Uai, ali tinha uma quadra, onde é o Friseirão Presente, tinha um negócio de limpar arroz, uma máquina de arroz, né? Mas era o quê? Tipo uma indústria assim na verdade arroz? era uma máquina de arroz que
né, como eu era criança, eu não tinha muito entendimento da coisa. Eu acredito que era de algum fazendeiro, né, que cuidava do arroz ali, ficava aquela palha lá e nós íamos brincar de bola e aproveitava brincando em cima daquilo. Porque aquele quarteirão ali também só tinha máquina de arroz e não tinha mais casa, não tinha nada. Ah, e aí no Uai era um campo de futebol? Ali no Uai era uma quadra. Ah, era uma quadra mesmo? Que era alta, onde eles secavam o café, secavam arroz. Nossa, né? Que incrível. E quando não tinha nada, nós brincávamos de bola ali, até arrancar a sola do pé, porque era muito quente a tampa o sol, do dedão, né? Do pé também, né? E pra trás ali não tinha nada, era tudo gramado, né? Não tinha calçamento, não tinha nada. E hoje é tudo cheio de casa. Tudo cheio de casa. Quem vinha do Morro da Matriz vinha direto ali. E ali onde era a PAI, era o quê? A PAI, eu me lembro da PAI desde quando vim morar ali. Ah, sim. Porque tão logo nós viemos morar ali, a nossa brincadeira de bola era em frente à PAI. Né? Que era tudo aberto com a rua, né? Então eu me lembro disso. Nossa, que legal, mas não sempre sabia. Foi um local de atendimento às comunidades, né? O pessoal do Morro da Matriz, por exemplo, todo dia tinha um horário do pessoal descer para comer sopa, alguma coisa que eles estivessem servindo. Na lá. PAI? Sim. Ah, para arrecadar dinheiro, sempre, né? Sempre foi atendimento às pessoas. Legal. Ali. Eu lembro assim que se não fosse a pandemia, né? Sempre tem festa junina, né? Que eles arrecadam dinheiro para a PAI. É bem bacana. O espaço lá é bem grande, né? Também. Para fazer evento. Hoje não, hoje eles têm um atendimento bem adequado para as pessoas que necessitam, né? Sim. Não tem mais esse atendimento direto à comunidade, em termos de alimentação, essas coisas assim. Mas o atendimento que eles dão para as pessoas especiais ali é muito importante, né? Sim, com certeza, com certeza. E quando você era criança, já vinham esses parques nas festas da cidade? Parque vinha, que tem... Sim, vinha na época da festa da cidade, né? Carrinho bate-bate, essas coisas assim? Vinha na festa da cidade, aí a gente, como sempre foi mais humilde, não tínhamos muito acesso a isso não. Sim. Mas a gente sempre via que tinha, né? Os parques, naturalmente, antigamente era mais simples do que é hoje, né? Mas tinha sim. Só acrescentando um pouquinho, eu falo pouco da minha infância aqui, porque eu só fiquei aqui até os 15 anos. Aí morei um tempo fora daqui, fiquei muito tempo fora daqui, entendeu? Ah, então sua adolescência você ficou fora Praticamente foi fora daqui. Ah, entendi. A minha infância, sim, até os 15 anos eu ainda não estava por aqui. Porque eu ia perguntar, assim, quando você ficou adolescente, onde você saía aqui, se você lembra, assim... Eu me lembro do cinema, igual você citou agora há pouco, né? O cinema funcionava ali, onde hoje é as farmácias São Sebastião. Sim. Ali eu me lembro do cinema, que a gente vinha muito nas tardes de sábado, né? Juntava os primos e vinhamos todo mundo para ali. Ah, que legal. Infelizmente fechou, né, depois. Você lembra quando fechou, assim? Não lembro, porque eu já não estava aqui. Ah, entendi. Eu já estava morando fora. Entendi. E aí, quando você você voltou para cá, você já veio para trabalhar? Na verdade, eu fiquei muito tempo fora. E minha mãe tinha sempre a vontade que eu viesse. Eu era o único filho que morava fora. Meus irmãos e irmãs, tudo moravam sempre aqui. Quantos irmãos você tem? Né? Hoje eu tenho o Hermínio e tenho 3 irmãs. A Rosilane, a Rosilene e a Rosane. Ah, sim. No total nós somos 8, porque minha mãe perdeu 3 filhas, né? Nossa. Tudo criança também. Quando perdeu eram crianças. Entendi. Eu me lembro muito vagamente. Você lembra vagamente deles? Principalmente das 2 últimas. Na primeira eu nem lembro, porque foi a primeira da família, né? Ah, a mais velha. Não sei, não tem nada dela. Entendi. Infelizmente naquela época, sim, era mais comum, né, isso acontecer, né? Por causa do acesso à saúde mesmo, né? Depois a medicina foi evoluindo mais, né? A minha terceira irmã que faleceu, por exemplo, eu me lembro que a gente morava ainda na igrejinha e ela foi tratada pelo farmacêutico, que não era natural, normal levar para médico, levava nos farmacêuticos, né? E lá na igrejinha, onde hoje funciona uma farmácia, para baixo um pouquinho ali, quase que em frente à igreja católica, tinha ali uma farmácia que era do Sr. Arthur Marques. Se eu não me engano, ele vem a ser avô do Ronaldo Marques, que hoje é diretor do grupo lá em cima. Ah, sim. Olha só, não sabia. Entendi. Ele que medicava todo mundo. Ele que medicava todo mundo. Principalmente com as injeções dele. Injeção também? Eita. Principalmente com as injeções. Desculpa.
Mas aqui em Moraes, igual, tinha muito curandeiro, essas coisas assim, benzedeira. Eu me lembro muito das pessoas mais velhas falarem das parteiras, né? Ah, sim. Era muito comum as parteiras. Inclusive a minha avó, que morou ali no Morro da Matriz um tempo, foi uma das primeiras a vir para ali, ela era parteira. Né? Toda noite tinha alguém batendo na janela dela para ir socorrer uma mulher grávida. Nossa! Eu me lembro muito disso. Essa questão de curandeira, essas coisas assim, passava batido pra gente, né? Era mais parteira mesmo. Realmente era bem mais comum do que hoje, né? Hoje é doula, médica mesmo. Eu queria te perguntar da igrejinha. Você lembra, assim, ela passou por algumas reformas, né? Você lembra como é que ela era antes? Lembro algumas coisas, sim. Por exemplo, abaixo da padaria Alvorada ali, tinha entre as casas um beco que era o local de atravessar a linha. Ah, é? Ali a gente ou passava ao lado da igreja católica, que tinha uma passagem de nível ali, ou passava nesse beco, ou vinha cá embaixo, onde hoje você sai ali em frente à papelaria Lápis de Cor. Ah, sim. Ali também tem um cômodo arredondado, que eles chamavam de açougue redondo. Ali também era uma passagem de nível. Ah, entendi. Do outro lado da linha, era na esquina, onde é um terreno vago hoje, era uma casa com um ponto de comércio que era uma padaria simples do senhor Roberval, que é pai do Ronaldo Marques lá do grupo. Olha! Do Américo Martins da Costa. Nossa, não sabia. A gente passava muito por ali, porque era o caminho mais natural para a gente ir na padaria. Aí do outro lado, onde hoje é pizzaria lá do pessoal do Tutinho, ali era uma loja de material de construção do senhor Américo Torres. Olha só. O senhor Américo Torres, ele vem a ser tio do Delberto Torres, que mora hoje em Vitória. Ali tinha material de construção, era a famosa venda que eles falavam, né? Vendia de tudo. Tudo, né? E lá tinha a padaria, que aquela padaria Alvorada ali, ela é muito antiga ali. É mesmo? Aí tinha o senhor Américo Torres do outro lado, em frente à igreja católica tinha a venda do senhor Zico, que eles falavam, né? E o senhor Geraldo, inclusive o nome dele é Geraldo, mora lá na Avenida Liberdade ainda. Então ali eu lembro de muitas coisas ali. Tinha menos comércio, né? Na esquina, onde ao lado da igreja católica lá, que tinha uma passagem de nível ali, naquela esquina ali tinha um bar, e logo do lado dela ali tinha um... Onde é a Mineirice agora? Ali tinha um bar. Pegava aquele ponto da esquina todinho. Olha e do só. lado, indo pro lado da linha, tinha ali, era uma pizzaria também. O cara botava música ao vivo lá, eu lembro. Esses detalhes eu já lembro, porque vinha passear e ia lá apreciar. Nossa, então tinha um bar do lado da igreja, então. Tinha. Sempre teve. Eita! Mas era legal as festas juninas que faziam na igreja, né? Era um acúmulo de pessoas ali, era muito grande, né? Sim, sempre verdade. Teve. Verdade. São coisas da minha infância ainda que eu morava lá que eu me recordo. E a estrutura da igreja sempre foi aquela? grande, assim, depois que construíram aquele salão também, Sim, né? Sim, depois que foi construindo ali do lado. Entendi. E você lembra da enchente de 79? Ou na verdade, não. Eu já morava fora. Ah, sim. Um dos detalhes que eu lembro da enchente de 79, contado pela minha família, é que os seus avós, que moravam lá onde vocês moram hoje, meu avô João e minha avó Geralda. Né? Eu me lembro que a minha mãe sempre falava que na enchente de 79 precisou dar um socorro a eles, porque estava muito cheio, né? E eles ficaram vários dias lá em cima na casinha da minha mãe, todo mundo embolado. Nossa. Essas coisas eu lembro por eles contarem, né? Eu lembro do meu cunhado contando que ia para Guandu também de bote para comprar as coisas, que aqui não tinha, ficou muito escasso, né? Ficou escasso porque nada chegava, né? Nessa época eu já morava fora daqui, né? Eu morava lá em Niterói, no estado do Rio. Então eu descobri a enchente porque lá estava chovendo muito. E um dia indo para Madureira, tinha que atravessar as barcas, aí parei na banca para comprar um jornal e uma revista Veja, escritor de luva, assim, de lado. Aí comprei a revista para ver, porque estava chovendo demais. Naturalmente abri, quando cheguei no meio da revista, tinha uma reportagem de Aimoré. Nossa! E aí, como é que você ficou? Você ficou preocupado? Desesperado, né? Porque sua não família tinha como aqui, ter toda contato, aqui, né? Nossa! Eu ainda era adolescente, né? Não tinha muito contato de telefone para ligar, para saber notícias. Não funcionava nada, né? Na verdade. Sim. Então, era mais rádio, né? Até chegar na casa da minha tia, para mostrar para ela tentar um jeito de ligar para cá, foi horrível. Porque não conseguimos falar com ninguém.
Entendeu? Depois que eu guardei aquela revista uns tempos, depois eu vim passear aqui, aí trouxe a revista para mostrar para eles, guardaram ela há muito tempo aí. E eu fui ler a revista, no meio dela tinha uma reportagem com o Jota Diniz, que era da rádio aqui, né? Que em tese foi o salvador de muitas pessoas aqui, né? Nossa, imagina o seu desespero. Sim. E você não conseguindo falar com ninguém aqui, já pensou? Não tinha como. Meu Não Deus tinha nem do céu. asfalto em Colatina para cá. Era muito difícil você vir de Vitória para cá. Então, igual a minha tia me falou na época, você não adianta querer ir lá, que você não vai ter como. É, porque você não ia ter como ajudar até também. Porque lá também estava chovendo demais, né? Nossa vida, que isso. Realmente, o período que já começou a minha adolescência, né? Já comecei a... Conturbado, tipo assim, a preocupar com as coisas, né? Pegando já no lado ruim, vamos dizer assim, né? Morava sozinho, longe da família. Nossa, aí já é difícil, né? De repente trava uma notícia dessa, aí você fica mais preocupado ainda. Né? Com certeza. Aí depois de muito tempo, minha mãe vivia pedindo, você podia voltar para cá. Eu fui ficando lá até... Nossa, mas a mãe sente muita falta, né? Não tem como. E aí, quando você voltou para cá, você veio trabalhar aqui? Quando voltei, eu vim para ficar definitivo. Só que com uma semana eu já estava querendo ir embora. Foi? Porque aqui é muito difícil, né? Eu não tinha assim... apesar de ser daqui, você ficar praticamente 18 anos fora do seu ambiente, você não conhece todo mundo, você não sabe nem como é que funciona o seu ambiente. Você acostuma depois, né, com onde você estava morando. Minha vida era lá, né? E lá devia ser bem diferente, assim, com bem certeza. Movimentado, bem... Com certeza. Né? Então eu tive muita dificuldade na primeira semana, meu cunhado me ajudou muito, né? E até arrumaram um serviço para mim de vendedor, mas infelizmente, não vamos citar nomes, mas para quem eu fui trabalhar, não era bem receptivo na cidade, eu tive muito problema. Ainda tinha o problema do sotaque, né, que ninguém acreditava. Você pegou o sotaque porque ninguém acreditava muito no sotaque carioca, né, então eu já tinha o sotaque. Aí complicou muito a minha vida, teve pessoas aqui que eu ia atender que falavam para mim, você não pisa na minha loja. Que isso, gente? Hoje são meus amigos, normal, mas na época... Gente... receptividade nenhuma. Mas que bobeira, né, também, né? Na verdade, o cara não tinha credibilidade e eu não sabia. Meu cunhado, que estava aqui, não sabia, tentou me ajudar. Desculpa. E aí o pessoal... Mas foi uma semana só também, eu vi que não dava, chamei, pedi, agradeci, né, a oportunidade. Já estava para ir embora. Só que aí a minha cunhada, né, que já era namorada do meu irmão, e falou, não, eu vou arrumar um serviço para você ficar aqui. Aí na outra semana já arrumou para mim, me colocou numa loja que talvez você não lembre muito, a Oriente Magazine. Lembro. É perto da Empório ali, né? Isso, onde hoje é a Empório e a Eletrozema, que era tudo ali. Era a Oriente no lugar da Eletrozema. Pegava a Eletrozema e aquele espaço da Empório. Pegava a Empório também. Tudo. Aquele espaço da Empório, eles falavam aqui que era o lado dos pobres. E o lado da onde é a Eletrozema, eles falavam muito que eram as coisas mais chiques, né? Não sabia não. Não tinha esse dilemazinho, mas era coisa natural da loja, né? Aí eu trabalhei ali, entrei, a minha cunhada me colocou lá, né? Ela trabalhou lá, já trabalhava lá há muito tempo, aí me colocou lá, eu fiquei. E foi pouco tempo também. Eu comecei um dia após o Dia das Mães, no mês de maio, e fiquei até dia 30 de setembro, porque já tinha recebido o convite para vir trabalhar na LC Imóveis com o Luiz, né? Sim, já tinha. Minha mãe sempre falava para ele, o Hernando vai embora para Imoré, você podia arrumar um serviço para ele. Aí quando eu vi, ele me chamou para conversar. Que bom. Né? Aí quando eu estava lá na Oriente, ele foi lá, conversou comigo e tal. Eu falei, cara, eu aceito. Só que aí quando eu fui conversar com a dona, ela falou, não, nós estamos no início de setembro, você pode até sair, você só vai sair dia 30 de setembro. Para fechar o mês aqui com nós. Sair da Oriente. Aí eu cumpri com ela o prazo até o dia 30 de setembro, conforme ela pediu. Dia 1º de outubro eu entrei lá. E quem era a dona da Oriente? A dona Helena. Somário. Moram aqui na rua da Escola Crescer. Moram ali. Entendi. E aí depois você foi para a LC? Aí eu vim para a LC Imóveis, na época estava começando, né, o empreendimento. E era ali mesmo, onde é hoje? Não, o Luiz Carlos, ele, na verdade, ele era tabelião substituto do cartório de primeiro ofício e administrava alguns imóveis para alguns amigos. Aí ele já tinha convidado o Tataia, né? Sim. O Tataia começou com ele em agosto, aí para poder começar a montar uma imobiliária, né?
Aí ficou. Aí eu vim trabalhar com ele dia 1º de outubro, aí na época ele tinha a LC Imóveis, que chamava-se Solar Imóveis, né? Que tem algumas pessoas que chamam até hoje. Olha, é mesmo? Ele tinha uma papelaria em sociedade com a irmã, ele tinha um cartório propriamente que ele tomava conta, e tinha um espaço de arte gráficas, né? Onde fazia muita restauração de fotos. Aí ele não tinha espaço para mim na imobiliária, porque trabalhava o Tatá e eu e o Estênio. Né? Aí ele me convidou, falou, olha, eu tenho espaço para vender aqui os trabalhos de arte gráficas, porque o rapaz que faz o serviço não pode ficar atendendo nas ruas. Então eu pegava a pastinha, ia para a rua, de casa em casa, conversava, e comecei a pegar trabalho para o cara fazer restauração de foto, devido à enchente de 79, muitas pessoas perderam algumas coisas de foto, queria fazer uma restauração, né? E esse rapaz trabalhava com isso, um craque na área, sabe? Então eu pegava muito serviço. Tinha dia que ele falava para mim, cara, pelo amor de Deus, vai para casa e esconde, não traz trabalho, nunca, eu não vou dar conta. Nossa, senão eu não dava conta não, de tanta coisa. Conta. Ele virava à noite, coitado, trabalhando. Que isso, e qual que era o nome dele? Se eu não me engano, é Marcelo. O cara, ele era de Vitória, ele trabalhou no jornal A Gazeta há muito tempo. Eu Nossa, acho que é Marcelo, que chique. me fugiu aqui o nome dele. Olha só, o cara era Que craque me perdoe, mesmo. mas eu esqueci o nome dele. Então Era eu atendi craque muito isso, né? Eu chegava a atendia aqui, Baixo Guandu, eu cheguei a fazer em Colatina. Aí nós começamos um trabalho de cartão de visita, de calendário final de ano. Nossa, né? E sempre fez sucesso essas coisas, aí calendário. A gente conversando, eu e ele conversando lá, ele virou e falou assim, cara, nós podíamos fazer um trabalho na escola para fazer aquelas famosas fotos dos alunos com telefonezinho, diploma do lado, né? A pessoa ficava assim, né? Aí ele falou, vamos tentar? Eu falei, uai, eu preciso vender, né? E você precisa trabalhar, então, se você der conta... Aí ele falou, então vamos lá na escola. Aí fomos na escola, na época a dona Marli Aquino era diretora, lá no Colégio das Irmãs, o famoso Colégio das Irmãs. Ainda era Colégio das Irmãs ali. Sim. Aí nós fomos lá conversando com ela deu uma conversada com os alunos, com alguns pais, todo mundo aceitou. Tiramos um dia para ir lá só fazer fotos e haja trabalho. Gente, que legal. Então vocês começaram isso aqui em Moraes, isso é histórico, essas fotos. Todo mundo tem essas fotos até hoje, praticamente. Aí depois disso, eu tinha comentado com o Luiz que surgisse uma oportunidade fora da área de vendedor, que ele me desse essa oportunidade. O Estênio pediu para sair logo no final de dezembro, né? Em janeiro de 97, nós tivemos uma enchente que atingiu muito o lado de cá. Ah, sim. Né? Começou no sábado à tarde e ficou 5 dias do lado de cá da linha, tudo cheio de água, e lá de lá seco. Coisa incrível aquilo, né? Foi uma enchente com menos problemas que foi em 79, mas afetou muito lá. Mas já tinha esse cais aqui em 97? Até aqui embaixo não. Ah, não, sim. Ele vinha, no máximo que ele vinha na época, ali próximo da pousada, ali para baixo, pouquinha coisa. Ah, entendi. Eles estavam em construção na época. Nossa. E quando você perguntou ali, desculpa, eu não respondi, a imobiliária ela não começou onde é. Ela começou aqui em frente ao Lorena Clube, onde tem aquele consultório hoje ali na esquina. Sim. Ali era o nosso ponte. Olha era ali. Só, gente, que legal. Aí depois dali, ficamos ali um tempo, depois passamos lá para a praça, onde hoje é a Delva Divina Vaidade. Sim, aquela casa ali, fomos trabalhar ali. Que ali lá tinha o dentista, que era irmão, cunhado do Luiz, tinha a papelaria de frente, e nos fundos tinha a arte gráfica e a nossa imobiliária. Nossa, né? Que legal. Aí depois, um tempo, o negócio começou a desembolar mais, precisou tirar o cartório dali também, aí nós fomos lá pro lado da Purina. Onde? Do lado da Purina. Não sei a onde Purina ali no Militino. Né? Nós fomos para lá. Sim. Ficamos ali até 2008. Nossa, foi um tempão ali então. Aí de 2008 nós passamos, fomos trabalhar ali onde hoje é a loja do Jasson, né? Docilar. Sim. Fomos trabalhar ali. Aí ficamos ali um período, ponto muito grande, né? Tem a arte gráfica, ela começou com um trabalho menos intenso que era de restauração, mas ela continuou com xerox, com trabalho escolar, essas coisas assim, que é o que você conhece lá hoje, né? Isso que eu ia falar, vocês se adaptaram ao longo dos anos, porque adaptando. Porque perdeu o cara, não tinha como continuar, porque não tinha pessoa. E assim, antigamente as pessoas tiravam muita foto, revelavam muita foto, Sim. né? Queriam fazer calendário, tirar foto de final de ano. Isso. Minha mãe mesmo, por exemplo, vestia a gente de Papai Noel, assim, tirava foto e tudo mais.
E aí depois começou a surgir celular, essas coisas assim, é só digital. Mas aí as pessoas começaram a imprimir coisa, fazer apostila, essas coisas assim, né? As pessoas hoje não gostam muito de foto de papel, né? Lá em casa tem muito, na casa da minha mãe principalmente. Eu sempre que tenho oportunidade, como eu gosto muito de foto, sempre gostei de fotografia, eu sempre tenho oportunidades que eu tenho, que me interessa muito, eu mando imprimir e guardo lá em casa. Ah, mas é tão gostoso isso, né? Nossa, porque você não perde. Porque no celular, às vezes você perde foto, no computador você perde foto, dá problema. Quando é impresso é muito gostoso, né? Quando chega alguém na sua casa, você vai mostrar foto, é muito legal. Aí nós ficamos lá e depois de um tempo vamos trabalhar onde hoje estamos localizados, né? Tem pouco tempo, né? Dia 1º de outubro agora, fez só 25 anos que a gente trabalha com a imobiliária, né? Nossa, só 25 anos. Talvez até mais velho do que você. Então a gente, quando começou aqui, foi um trabalho muito árduo, porque eu me lembro como se fosse hoje que o Luiz falava, olha, nós temos 16 casas para administrar, então nós temos que trabalhar. Aí eu saía a pé, mas o Tatá ia por aqui, nessa rua aqui mesmo, cansando de andar. Eu ia de um lado da rua e ele ia do outro, a gente ia conversando com as pessoas, tentando mostrar como é que era o trabalho. Os contratos de locação eram feitos na máquina de escrever. É datilografia ali? Aí depois que ele comprou um computador, aí ficava um computador para dois trabalhar. Um trabalhava, o outro tinha que fazer alguma coisa na Aquele rua. computador caixotão, né? É verdade. Aí depois foi melhorando, graças a Deus a coisa foi fluindo, as pessoas foram conhecendo, né? E a gente trabalha com administração de venda, de locação, hoje fazendo muito trabalho de avaliação de imóvel. É um trabalho que deu uma melhorada na documentação de imóveis das pessoas da cidade. Ah, sim. Né? Porque muitas pessoas só construíam, ninguém queria saber de documento, né? Sim. Então a gente trabalha com esse processo de regularização de imóveis também, entendeu? Realmente tem muito problema, assim, de pessoas que só construíram, aí não tem documentação, ou então os pais deixaram a casa, mas não tem documentação nenhuma. Sim. Nossa. Tudo que eu aprendi da imobiliária foi ali. Eu já mexia com a imobiliária quando morava fora, mas porque o meu patrão lá tinha casas para alugar e eu ia até a imobiliária negociar com as pessoas, mas eu não conhecia o movimento da imobiliária. Né, eu agradeço muito o Luiz, né, por ter me dado essa oportunidade, né, porque penso que eu sou um funcionário também que agrada para ele, porque ninguém fica numa empresa 25 anos, né? Com certeza. Então a gente já passou por vários funcionários junto com nós ali, outros colaboradores, e a gente está junto, eu, ele, Tatá, há muitos anos, né? Verdade. Eu não sabia que o Tatá estava tanto tempo também assim com vocês. Ele começou em agosto, eu comecei em outubro, ele tem meses antes de mim. Nossa. Ele brinca muito comigo, eu não sei como é que você lembra disso, eu não lembro nada disso. Ah, é? Lembra não. Porque eu, graças a Deus, sou muito bom de data. Ai, que bom. Nossa, que ótimo. Datas passadas, o que aconteceu na minha vida, né? Isso então, é ótimo. Assim, eu fiquei, quando morava fora, que eu morei fora no interior, como eu disse, eu fiquei 1 ano no quartel, né, do Exército. Ah, é? Aí saí para poder, porque não tinha como eu continuar com a minha família vindo para cá. Porque minha mãe chegou a morar lá em Niterói também com os meninos, né? Sim. Então a gente teve muita dificuldade quando eles foram para lá, né? Pagava aluguel, os meninos pequenos, só eu trabalhando, porque logo depois que foram, meu pai deu problema de derrame, então ficou um bom tempo impossibilitado de trabalhar. Sim. Aí quando o meu, vamos dizer assim, coisas do destino, eu acabei indo para o Exército. E quando você vai para o Exército, você não tem muita opção, você vai para servir o Exército, né? O seu salário lá é, tipo assim, é irrisório, né? Depois de um tempo, dá 4, 5, 6 meses, que me convidaram para fazer um curso de cabo, e eu entrei para dentro, falei, já que eu estou aqui, eu vou fazer. Aí você entrou no curso? Aí eu fiz no curso, comecei a fazer o curso, quando vai chegando em dezembro, que é a época de baixa dos recrutas, vamos dizer assim, aí eles chamam a gente de comando, falam, olha, a partir do mês que vem, todo mundo que está no curso não fica aqui nesse batalhão, tem que ir para outras cidades. Aí me direcionaram 3 opções, ou eu ia para uma cidade próxima de São Paulo, ou eu ia para Campos, que ainda é no Rio de Janeiro, ou vinha para Vitória. Nossa, Vitória. Mas para mim vir para Vitória, eu tinha que ter a opção dos meus pais virem embora para Imorelos. Porque eu ficaria mais próximo deles. Aí meu pai e minha mãe, não, nós não vamos ficar aqui, não sei o que e tal. Nossa. Aí eu falei, então eu vou ter que dar baixa do quartel, vou sair como soldado, né? Aí, nós não vamos. Aí eu fui dar baixa, falei, olha, eu não tenho condições de sair daqui e deixar minha família aqui e eu ir para Vitória. Ou eu ir para Campos, não tem como. Aí eu dei baixa. Meses depois que eu dei baixa, meu pai, por ter tido problema com derrame, aquela coisa toda, optou em ir embora. Porque aqui a casa era nossa, né?
Lá pagava aluguel, aqui era nosso, os meninos tudo pequeno. Era de vocês. Aí vieram, aí eu falei, bom, agora quem não vai para Imorés sou eu. Foi onde eu acabei ficando muito tempo lá. Você ficou lá. Mas também não culpo ele, não me arrependo também, né? Não, entendeu? Que aconteceu porque o caminho natural era esse, né? Exatamente. E naquela casa de vocês teve algumas reformas ali, né? Sim, ali quem mora é a Alana e o Caio, né? Isso. Lá naquela parte ali mora a Rosilane e o Caio, né? Que a filha dela foi embora. Lá atrás mora a minha mãe, que já é o portão naquela subida. E eu fiz aquela construção lá em cima, que eu morei pouco tempo lá, porque também não terminei, né? E homem sozinho não liga muito pra isso, né? O que tinha lá me atendia, eu fui deixando. Sim. Aí depois eu acabei casando, falei, a mulher tem casa. Ela não quer vir pra cá porque gosta muito de animal, cachorro, essas coisas, né? Então vamos lá, morar na casa dela. Foi melhor então. Aí tá lá aquela construção lá, mas graças a Deus até tentando agora com o Caio lá, que ele tá querendo ver se me compra lá, né? Entendi. Mas se Deus quiser vai dar certo. E aí, o que você lembra de lá, assim, o morro ali? Tinham menos casas que hoje? Tinha menos, nós fomos quase que os primeiros a ir morar ali. A minha avó foi uma das primeiras. Ela, o pai do Vanderlei do salão lá, também, né? Ele também. Esse meu tio que eu citei do caminhão veio morar ali próximo da minha avó, que é um pouco mais para cima ali de nós ali. Né? E quando eu me lembro que quando meu pai trocou a casa lá em cima com aquela ali, quando nós chegamos ali foi choradeira, porque a casa ali não tinha nada, era um barraco e só pedra do lado da casa. Nossa. E nós tiramos aquela pedra na mão praticamente. Nossa Senhora. Eu tirava pedra do meu trabalho lá, vinha pra cá, ficava 30, 40, 60 dias aqui, ia cortar pedra na marreta para ajudar a limpar o terreno, para ir crescendo a casa um pouquinho. Nossa, não sabia não. Aí quando meu pai ainda tinha condições de trabalhar, eu mandava dinheiro para cá para ajudar, ele comprava material e ele mesmo ia fazendo. Ele fez uma melhoria de uma casa lá, que é a casa que na época os seus avós ficaram lá, né? Sim. Aí depois que a gente, quando eu voltei, a Rosilane já tinha casado e tinha o Caio recém-nascido, pagava aluguel. Aí eu chamei ela, falei, olha, vamos dar uma reforma na casa e vou separar um espaço para você. Você topa? Eu topo. Aí começamos aquela reforma ali. E ficou muito boa aquela reforma. Muito grande a casa, nossa, muito grande mesmo. Ali, na casa do seu pai, onde vocês moram hoje, a casa era um pouco mais afastada, né? Tinha um terreno grande. Era o local que a gente brincava muito ali também. Eu lembro de como era a casa antes. Ali era o seu tio, era o João, né? O Val. A gente tinha mais... Eles ficavam estudando ali, né? Era ele, o Valvides, Valvides, né? O Walter. O seu pai já era o mais novo, né? Então seu pai já veio depois. Era, verdade. Mas eu lembro daquilo tudo ali. Verdade, verdade. Em relação, assim, igual ao seu trabalho, você percebe que depois que colocaram as placas de... Essas placas que tem hoje nas ruas de Imorés, de possível enchente da usina, né? Você acha que desvalorizou um pouco os imóveis aqui em Imorés, ou não? Você acha que as pessoas começaram a ter medo disso, ou não? Eu não observo por esse lado, não. Sinceramente, eu penso que isso aí serviu de alerta, né, educar as pessoas para entender que se acontecer um problema, o caminho é aquele ali, mas em termos assim, de desvalorização, eu não vejo isso não. Sim, você não percebeu isso? A Imorés está tendo problema, vamos dizer assim, como é que eu falo? Vamos voltar no período da enchente, né? Você observa que há muitos anos nós não temos cheia dentro da cidade. Não tem. A última que eu me recordo foi em 2013. Foi, né? No córrego do Xuxa. Muito essa região da Natividade aqui, essa parte onde eu moro ali. Isso. Né? Ali nós fomos muito atingidos. Desculpa. Mas, assim, se você for analisar a Imorés num contexto geral, ela fica muito prejudicada com chuvas fortes no centro da cidade. Né? E no centro da cidade, dificilmente a coisa desvaloriza. É verdade. Entendeu? Verdade. Então eu não vejo por esse lado, não. E na Barra do Manhuaçu também, né? Sempre tem esse problema. Na Barra do Manhuaçu, porque nós temos um tão sonhado complemento do cais que não sai, né? Aquilo lá já foi falado, já foi medido 2, 3 vezes, já veio geólogo, já veio tudo aí para fazer. E parece que tem uma estrutura dentro análise, do rio, né? Tá sempre, quando a gente conversa com as pessoas lá, tiveram pessoal aí semana passada e tal, mas a coisa não sai do papel, né?
Mas o pessoal da Barra também, eu não sei, pelo que eu, assim, eu vejo de fora, o pessoal não quer sair de lá, né? Não. O pessoal tem amor ali ao bairro, Sim. gosta do É o que a bairro. gente sempre fala, né? No nosso trabalho a gente sempre fala. Às vezes a gente administra alguns aluguéis lá, mas são coisas raras. Você aluga pra gente de lá. Você não consegue tirar uma pessoa que mora na Rua Nova e alugar uma casa para ir para Barra. Não vai. Você não consegue pegar uma pessoa que mora na Barra Preta, alugar uma casa para ele morar lá na Barra. Não vai. Eles alugam entre si ali mesmo. Raramente é o filho, porque a mãe já mora lá, aí o filho casou, aí sabe, é mais ou menos por aí. É uma coisa que parece que fica meio que dividido. Às vezes nem quem vem de fora, você não consegue levar para lá. Olha só. Entendeu? Que interessante, né? Realmente. A gente observa isso principalmente com o rapaz que mexe lá com a cerâmica de tijolos lá em cima, né? Ele traz muita gente de Vitória para cá. E as pessoas não conhecem o local. Você começa a indicar e tal, né? Vendo com essa escassez que a gente está tendo no momento de casa para alugar, a gente às vezes tem alguma coisa, alguma opção lá para cima. E eles, como conversam com as pessoas lá, acabam não indo. Entendeu? Entendi. Aí, naturalmente, quem é do lugar, eu tenho uma casa para te vender no Morro da Matriz. Se o cara não conhecer, ele até me compra. Né? Por exemplo, você conhece lá a casa da minha mãe. Se a gente falar assim, eu vou vender uma casa para você na beirada do Morro da Matriz, o cara fica com a restrição. Entendeu? Mas se eu falar para ele, não, minha casa é na Rua Santos Dumont, que não tem nada de diferente, é na subida do Morro da Matriz. Ele já entende diferente. Isso, exatamente. Entendeu? Exatamente. Verdade. Tem que saber conversar, né? Da maneira que você vai fazer a colocação para a pessoa, entendeu? É verdade. Mas a gente observou aí que esse negócio da Samarco pagando o pessoal, que foi feito várias transações, Morro da Matriz, Morro do Betel, Caixa d'Água, Igrejinha, Barra do Manhuaçu principalmente, venda, sabe? Óbvio que não é documento, a maioria não é documentado, são documentos de recibos, né? Mas as pessoas compram, faz compromisso de compra e venda e vai comprando, vai passando para outro. A gente fez muito trabalho nesse sentido esses dias atrás aí. E um bairro que cresceu muito aqui em Moraes foi aquele residencial ali, né? Sim. Vocês também atuam naquela região ali? Sim. Eu até tomei um susto quando começou a crescer ali, porque foi muito rápido para mim. Muita gente começou a morar lá e é um bairro bom ali, né? Sim. Bem grande, com lá, muitas na verdade, coisas. é um bairro hoje em Moraes mais bem estruturado que nós temos, né? Verdade. Em tudo. Você pode pegar todo sentido. As casas muito boas ali. Tamanho de lote, modelo das casas, padronizou a coisa, né? As ruas são bem feitas, né? Sim, são largas, né? Aí é aquela questão, eu vou morar lá no residencial, trabalhar no centro, aí eu tenho que atravessar a BR, atravessar a linha do trem, que a meu ver essa linha aí, atraso de vida para nós, né? Eu concordo plenamente, plenamente com você, todinha, com certeza. Então, mas a maioria que mora lá, que a gente observa, raramente você vê alguém morar lá que vem de bicicleta, vem de moto. Você vê a quantidade de moto, né, que tem hoje na cidade, a quantidade de carros, né? Verdade. Tem hora que você não tem lugar para parar. Não, ali no centro é impossível parar ali direito. Impossível. Nossa. Que aumentou muito, da vez essa facilidade da Samarco está pagando esse pessoal, né? Então, todo mundo compra um carrinho, ninguém quer andar a pé, então fica mais facilita. Ainda mais nesse calor, né? Longe, né? Mas o bairro lá é muito bom. É verdade. E você pegou essa, assim, eu não sei, como é que é o gosto do aimorense em relação à moradia? Eles preferem mais casa ou apartamento? Porque eu vejo que aqui cresceram muito essa questão de apartamento, construíram apartamentos, né? Aqui na rua tem um prédio com muitos apartamentos. E assim, quando você pensa em Moraes, você não pensa assim, nossa, tem tantos apartamentos assim. Mas se você for olhar, tem muitos prédios com muitos apartamentos, e né? E já está construindo mais um na rua Getúlio Vargas, né? Está construindo mais, logo verdade. Ali atrás, mais ou menos atrás do pós-esportivo ali, né? Já estão construindo mais um prédio. E tem um apartamento bom também ali, minha prima até morou, assim, na rua da casa da Maria, como é que é o nome? Maria Lúcia. Isso, Sim, do Friseirão. A gente administra lá. Nossa, muito bom lá aquele nós temos apartamento. 14 apartamentos que a gente administra lá, primeiro e segundo pavimento. Sim, pois é, muito bom. Essa questão aí, ela é muito relativa. Por exemplo, as pessoas que são mais de idade preferem casa. Os mais novos já querem apartamento.
O que acontece em Moraes com relação a pessoa ficar reticente com o apartamento? Normalmente em Moraes os prédios não têm garagem. Ah, é? Se você observar, não tem. Esse aqui que você citou na Rua do Camilão, ele é 5 apartamentos e 4 kitnets, só tem 4 garagens. Olha, vendo Então, esse prédio lá na Rua do Cicobi, que é o prédio da Eliane Lanher, a mãe dela chama Zélia, são 21 apartamentos, não tem nenhuma garagem. Então, assim, o perfil que eu vejo procurando apartamento são trabalhadores que vêm de fora. Entendeu? Então, a maioria. Pode ficar à vontade. Paradinha aí. Essa gripe é terrível. Ah, é, mas essa diferença de tempo também, né? Pega a gente de surpresa. Do nada faz frio, agora começa calor de novo. Vamos tentar. Então, assim, esse perfil, trabalhadores de banco, delegacia, normalmente eles procuram apartamento, porque já vem de fora com essa mentalidade. É verdade, é verdade. Os daqui são poucos que optam em morar em um apartamento. Acostumado com espaço, com quintal. Com quintal, né? Exatamente. Eu também percebo isso. Ô, Ana, você quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então tá jóia, Hernani. Foi muito bom sua participação aqui. Nossa, eu gostei muito de saber da LC Imóveis. Tem tanto tempo assim, né? Antes era Solar Imóveis, hoje é LC. E assim, saber um pouco dessa parte de imobiliária, né, aqui em Moraes. Que assim, a cidade está crescendo, né? A gente vê assim, novos bairros, bairro residencial. O Betel também, antigamente o pessoal falava que só tinha mata no Betel e depois começou a ter casas, né? Ali foi uma área doada pela prefeitura, né? E a gente demorou para poder ter acesso lá, que era a área de doação da prefeitura, então tem todo um trâmite para você trabalhar. Tem toda uma burocracia ali, né? Mas assim, eu penso, se é que eu posso falar, eu penso que o trabalho da imobiliária, no geral, ela ajudou muito a população em Aimorés. Ah, com certeza. Às vezes, você, por ser nova, a menina também, não entende o que é o nosso trabalho. Mas as pessoas têm o imóvel, têm toda a documentação, mas falham em algumas coisas para regularizar o imóvel, né? Aí quando acontece uma fatalidade na família, que vem um faltar, que precisa fazer um inventário, a documentação está toda fora de contexto. Então esse trabalho a gente procura fazer no sentido de caminhar, né, numa venda futura, do cara tá com a documentação tudo em dia, que se aconteceu alguma coisa tem como fazer, né? Então a gente tem todo um trabalho assim, de orientação, de executar o serviço para a pessoa, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Pois é. E a gente fica feliz de saber que a gente participa de um processo que ajuda no crescimento da cidade que a gente vive, né? Uma melhoria de vida para a pessoa, né? Sim, com eu certeza. sei porque na minha família, na parte materna, tem problema disso, porque meu avô deixou algumas casas, mas sem documentação direito, aí ele faleceu e não dividiu nada. Aí, o maior problema é isso, deu muita dor de cabeça. E, assim, acontece coisas na família que, né, infelizmente, isso não tem como corrigir aquilo, né? É muito complicado mesmo, muito complicado. Mas então, muito obrigada, Hernani, pela sua participação. Eu agradeço o convite. Foi ótimo, a gente amou a entrevista, nossa, foi perfeita. Eu agradeço o convite. Um recadinho assim para quem está assistindo. Se você mudaria alguma coisa em Moraes? Olha, a linha de trem. Nós, na verdade, a gente sempre quer o melhor para o lugar que a gente mora, né? Tem algumas situações aqui em Moraes que a gente já tentou ajudar, mas não foi muito bem recebido, porque tem todo um contexto de, por exemplo, de comerciantes, né? Eu falo isso baseado no trânsito da nossa cidade, né? Eu vejo o nosso trânsito hoje muito suprimido
E as pessoas que têm, os comerciantes que têm o poder, vamos dizer assim, não aceitam muito a mudança achando que vai prejudicar eles. E na verdade, o trânsito, quando você trabalha, eu não sou engenheiro de trânsito, longe disso, gente. Só que eu gosto muito de desenhar e às vezes eu faço umas coisas que, você desenha? que flui, sabe? Então o que acontece? Eu fiz um desenho mudando o trânsito nosso na rua Bias Forte, na rua principal, que é a Avenida Américo Martins da Costa, que é onde nós estamos situados, parte da rua Coronel José Thiago, que é a rua da Casa Regina. Sim. E principalmente nesse desenho que eu fiz, os caminhões que abastecem Friseirão, Eletrozema, João, do Supermercado Real, nenhum deles parariam mais ali. Eles parariam lá próximo de onde começa o viaduto, né? Que é uma coisa que veio agregar bastante na nossa cidade. E nós temos um espaço ocioso do início do viaduto até o término dele cá embaixo, que raramente para carro ali. Aí fizeram um ponto de ônibus próximo da Brumate, fizeram um no meio do viaduto, fizeram um na estação. Coisa de 100 metros para o ônibus pagar um passageiro. Não precisa disso. Não precisa. Quase ninguém anda de ônibus para isso. Então você elimina o ponto do meio, coloca o caminhão lá no início do viaduto, vem até ali mais ou menos onde sai o término do viaduto, atravessa a estação, você tem mais um outro espaço ocioso, coloca mais caminhão ali, se for um número maior de caminhões, até próximo, quase que em frente ao Crescer, caminhões parados ali. Né? E o desenho, que eu até tenho cópia, o desenho pegava da delegacia até cá na travessia, daquele lado ali só moto, tudo parado, organizado direitinho, né? E do outro lado você poderia, aí eu não modifiquei o estacionamento, mas poderia ser feita uma mudança, e do outro lado você eliminar motos parar na porta das lojas. Porque eu observo que os comerciantes reclamam, porque eu moro perto e vou de carro. Mas por que eu vou de carro? Porque tem um estacionamento que me atende. Né? Mas se eu tiver que pagar por aquele estacionamento, uma cobrança da prefeitura, eu vou evitar, eu posso ir a pé. Sim. Embora eu precise do carro para trabalhar em algumas situações. Né? Então, assim, eu fiz uma mudança. Você pega a rua Bias Forte, onde tem o colégio ali, até lá na esquina, só tem os moradores parando ali. Sim, verdade. Aí se você for para uma cidade próxima, que é a 5 km de nós, Baixo Guandu, você vai lá, aí você fala assim, eu estou em outro estado, que realmente está, mas eu estou numa cidade diferente. Sim. Porque lá é moralizado. Por que aqui nós temos que ser bagunçado? Ali atrapalha demais, né? Aqueles caminhões então, ali. Assim, já teve reuniões, eu já apresentei para alguns vereadores para levar na Câmara, para eles elaborar projeto. Eu não quero nada com isso, eu só quero ajudar. Sim. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo. Né? Mas infelizmente Mas eu vejo muitas pessoas reclamando dali mesmo. Eu, por exemplo, reclamo muito. Há pouco tempo agora conversei com o secretário de obras nosso aqui, passei para ele uma cópia do desenho e falei, se você puder extrair alguma coisa daí para melhorar o nosso trânsito, ótimo. Não precisa ser tudo. Tira o básico. Sim. Né? Hoje já fui na rua, vi que estão mexendo nos canteiros, não sei o que eles já vão fazer naqueles canteiros. Estão arrancando as gramas, tudo. Alguma coisa já vão começar, né? Claro que não é só porque eu fiz o desenho, até porque esse desenho já tem bastante tempo que foi feito. Mas assim, eu penso dessa forma, eu mudaria algumas coisas no trânsito. Você citou aí bicicleta, mas ainda temos muitas bicicletas. Tem. E a população não sabe andar de bicicleta. Não sabe. Eu falo por mim, né? Eu andava de bicicleta, eu andava contramão. Nossa. Eu não tinha lugar para passar. Se eu tenho um lugar reservado para passar de bicicleta, eu vou passar maravilha. Ali. É porque quem anda de bicicleta também tem medo, né? De ser atropelado e aí... Nossa, exatamente, é complicado. Exatamente. Então você pega aqui, nossa avenida é uma avenida, tem uns privilégios, tem umas ruas largas. Sim. Aí você enche de carro aqui, aí o cara vem de moto aqui, aí vem de bicicleta no meio da rua. Aí quem vai de carro depois não pode ir, porque tem que esperar o cara da bicicleta. Você entendeu? Então, assim, esses detalhes eu mudaria aqui sim na nossa cidade. É uma coisa que me incomoda. Aquele canteiro lá na rua do Américo Martins, aquele canteiro que é próprio para estacionamento, acaba que não adianta nada, porque tem carro do outro lado da rua. Sim. Aí fica carro aqui, fica aquela rua estreita. E dependendo do carro parar lá, paralela à calçada, você não sai do estacionamento. Já aconteceu comigo de eu querer sair e não conseguir, porque o carro era muito grande parado ali. Né? Como já aconteceu de algum motorista entregador
mandar me chamar porque meu carro estava errado no estacionamento. Na verdade não estava, porque eu tenho que ir com o meu carro e encostar ele na guia. Né? A roda tem que entrar na guia. Estava encostado lá, mas o problema é que do outro lado tinha um caminhão que atrapalhava ele passar. E ele queria que eu tirasse o meu carro do local. Eu falei, não, eu não tenho por que tirar o meu carro. Se o meu carro estivesse para trás da guia, 40, 50 centímetros, aí eu estaria obstruindo 50 centímetros da via. Né? Eu puxaria para frente, beleza. Mas o que estava atrapalhando ele era um caminhão maior que estava parado em frente ao mercado. Entendeu? E ele querendo passar com outro caminhão. Então, quer dizer, que ele tinha que pedir o cara do caminhão para sair dali, né? Mas como né, não paria nunca isso, né, entre eles, né? Esse detalhe aí, foi uma boa pergunta que você fez. Eu mudaria, assim, esses detalhes de trânsito. Estou falando principalmente ali do centro, sim, mas tem outros detalhes que a gente pensa, a gente visualiza, né, na memória da gente, que infelizmente a gente não tem voz ativa para poder tomar